Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel Como uma gestão sustentável gera excelentes resultados. Com o advogado, diretor de governança social do Grupo Ser Educacional e coordenador do Comitê de Responsabilidade Social do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Sérgio Murilo. E a gestora em Finanças e Orçamento Público, educadora e organizadora financeira de pessoa física e jurídica, estrategista em gestão e qualificação do capital humano, Maria Eduarda Almeida. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. Hoje nós teremos aqui um painel repleto de muito conteúdo, de muitas provocações, e a gente quer realmente tocar o coração de vocês e despertar uma nova consciência social e ambiental. Hoje o tema central do painel é ESG, né, ou no português ASG. A gente vai conversar sobre o ambiental, o social e também a governança. Ao meu lado, eu tenho um enorme prazer de receber a nossa queridíssima Eduarda Almeida, que vai dar esse pontapé inicial e falar um pouquinho dessa parte conceitual de ESG. E aí, Eduarda, vamos em frente? Vamos em frente. Estou aqui com esse mestre, que é o Serginho, que é um educador no sistema ambiental. E a gente vai falar esse tema que ele é bem moderno, mas que ao mesmo tempo é bem antigo. O ESG, ASG, ISD, como vocês puderem conceituar, são práticas ambientais, é um tripé voltado à sociedade, meio ambiente e governança. Voltando um pouco para um aparato histórico, a gente vê que essa prática ela é bem antiga, começando desde a Segunda Guerra Mundial, com o nascimento da ONU, vem também aí a crise do petróleo. Na década de 80, tem aquela emblemática usina de Chernobyl, que foi um caso que, quem não conhece, pode dar uma analisada, que é muito, muito interessante. Tem também a questão de
muitas outras coisas que deu início à famosa ESG, a essa sigla. Com muito mais destaque em 2004, quando o ex-presidente da ONU, o Ban Ki-moon, ele faz um apelo para que as pessoas tivessem práticas muito mais sustentáveis, visando não só o meio ambiente, como também aos colaboradores, e uma governança mais fixa, mais atualizada, de forma mais transparente. Serginho, fala um pouco sobre isso. Bom, a gente precisa extrair, né, dessa fala do Ban Ki-moon 3 pontos principais. Ele diz como as empresas podem contribuir com as suas atividades. Então, de que forma o seu produto, o seu serviço, a sua atividade que é desenvolvida, ela impacta no meio ambiente, de forma positiva ou de forma negativa. Então, isso precisa ser visto por todas as empresas. Precisa haver também por parte das empresas e das pessoas físicas também, é super importante a gente colocar isso, é uma avaliação do nosso impacto, né, de que forma a nossa presença na Terra vem impactando a questão do meio ambiente. E ele pede também nessa fala que haja justamente uma mensuração desse resultado, né, uma avaliação desses impactos e que tudo isso seja relatado. A partir do momento que está havendo essa pressão, essa cobrança para que as empresas relatem as suas atividades, até porque isso vai facilitar bastante a questão do recebimento de investimentos. A gente vai poder ter um controle maior das atividades das empresas, verificar de que forma elas poluem e de que forma elas estão buscando alternativas para compensar essa poluição, essa degradação ambiental que vem, com certeza, aí afetando muito o nosso planeta. Então, Ban Ki-moon deixou para a gente aí uma frase curta e grossa, né, no sentido de dar um alerta para todos de que a gente precisa fazer a nossa parte. Exatamente. O meio ambiente é nosso, né? De todos. A gente precisa manter nossas práticas bem em dia, na verdade. E passando um pouco ainda sobre o aparato histórico, a gente vê que em 2008 teve a emblemática crise dos Estados Unidos que contaminou todo o globo, todo o real. E nos últimos 2 anos, o ASG ele ganhou um destaque gigante, que foi com a Covid-19, que despertou no ser humano a questão muito mais prática de colocar em dia a sustentabilidade. Então, Serginho, agora eu te pergunto, como a gente consegue colocar a ESG dentro do nosso ambiente corporativo, colocando em prática mesmo a ESG no que a gente pode conceituar? O tema que a gente escolheu hoje, como disse a Eduarda, você pode abordar as questões ESG no mundo corporativo, mas também no campo pessoal, né? A gente vai conversar muito sobre isso. Como a gente sempre brinca, o costume de casa vai à praça. Então, a gente precisa realmente despertar esse sentimento ambiental, social e de governança em todas as áreas humanas, né? A gente não vive isolado numa ilha com água por todos os lados. Não, tudo que a gente faz tem uma correlação, tudo que a gente faz tem uma conexão e um impacto. Então, o ESG, todas essas práticas ambientais, sociais de governança precisam perpassar as pessoas, precisam perpassar também a empresa. E a gente viu que no século XIX, Eduarda, quando começaram vários eventos climáticos negativos a acontecer, houve realmente um despertar maior, mais forte para essas questões ambientais. Houve também um grande aumento, uma grande evolução da atividade econômica e as empresas passaram a ter a necessidade de receber investimentos internacionais. E os fundos internacionais começaram a verificar que tinha um poder na mão muito forte. Qual o poder? O recurso, né? Um recurso bilionário, trilionário, né, que estava à disposição, porém que não iria ser disponibilizado para todos. Iria ser disponibilizado para aquelas empresas que tivessem realmente foco na questão ambiental, social e de governança. A gente diz muito, Eduardo, que as empresas focavam muito a questão do shareholder,
Tá? O que é Sim. shareholder? É o acionista, visavam muito o lucro. Porém, com a pressão dos ambientalistas, com a pressão da sociedade, viu que os stakeholders, né, toda a sociedade que gravita no entorno das empresas, precisavam ser melhor trabalhadas, precisavam receber orientação maior. Então, essa transição em andamento, e a partir de 2004 também, quando o Kofi Annan também lançou uma provocação, né, que ele dizia o seguinte, que como integrar fatores sociais, ambientais e de governança com o mercado de capitais. Então, os investidores começaram a olhar para dentro da empresa, analisando o aspecto ambiental, se era uma empresa poluidora ou se não era, né, se contribuía negativamente com as mudanças climáticas, se no S de social havia sim uma responsabilidade social das empresas ou não, e a prática de governança, de que forma era feita a governança, a contabilidade, a diversidade dentro do conselho de administração. Tudo isso foi verificado. E a gente precisa colocar, e eu separei aqui duas frases interessantes, né? A primeira diz o seguinte: você vem conduzindo sua vida e seus negócios de forma correta ou não? É uma análise que você precisa fazer. Né? Por quê? A gente precisa começar, dentro de casa, a repassar para os nossos filhos, né, os valores Exato. sociais, os valores ambientais, os valores de governança. Uma família desestruturada financeiramente, né, no campo educacional, no campo religioso, vai gerar, né, pessoas, né, filhos, também desajustados socialmente. Então, você gosta de falar muito nisso, né? Você tem um trabalho muito legal, né, Meu com trabalho relação à social governança, né, com governança familiar, dentro de dentro de casa, né. casa. Né? Então, assim, a gente até vê, Serginho, que a ESG em si, ela acontece a todo momento, né, tudo na realidade é a ESG. Nossas práticas, elas acontecem a partir do momento que a gente sai de casa. No nosso olhar crítico com o meio ambiente, de chegar, jogar um lixo no local certo, dentro da nossa própria residência, trocar nossas luzes por uma LED, trocar nossos eletrodomésticos por produtos mais verdes. Então, assim, nossa prática ESG, ela começa realmente dentro de casa. E a gente vai educando também nossos pequenos, que na verdade dão aula para a gente em relação É a isso, verdade. né? Com práticas que possam realmente ajudar não só a equilibrar o meio ambiente, como também todo o meio que a gente vive. Uma coisa que eu gosto de falar muito, que poucas pessoas sabem, é que todas as nossas atividades pessoais e das empresas geram uma coisa chamada pegada de carbono. Né? A pegada, você quando anda na praia, você vai deixando seu pezinho para trás. Né? Então, a pegada de carbono é justamente tudo de nocivo que nós jogamos no meio ambiente a partir do momento que nós acordamos. Quando a gente acorda, a gente abre a torneira, você já está gastando água. Você se alimenta, aquele alimento para chegar na sua mesa, ele passou por todo um processo produtivo, né, de gasto de energia, dos recursos hídricos, então isso também gerou uma pegada de carbono. Então a gente precisa estar muito consciente, tá, do nosso impacto na Terra, do nosso impacto pessoal e profissional, para que a gente consiga neutralizar esse carbono que nós estamos emitindo. E eu até sugiro a todos vocês que façam essa análise. Existem vários sites hoje que você pode entrar e que você pode inserir, né, tudo que você consome, tudo que você se relaciona durante o mês, e esse site vai dizer quanto você gerou de carbono no mês. E vai sugerir que você, por exemplo, plante 50 árvores, 100 árvores, 200 árvores, e você Que bacana, compensa esse né? carbono. Isso é muito legal. O site Qual do SOS seria Mata Atlântica é um SOS? exemplo que você pode acessar, jogar suas informações e receber a informação de quanto você vem poluindo o meio ambiente. É bem Olha, legal. é Vamos bem acessar vamos todos o site? acessar, claro. E Serginho, me diz aí, como a gente pode equilibrar uma população tão grande e com recursos naturais tão pequenos? Me diz na tua visão, assim, de mestre nessa questão ambiental mesmo. Olha, a gente tem que ver que os recursos naturais são finitos, né? Então a gente precisa realmente repensar os nossos hábitos de consumo, não é? A gente precisa rever as nossas prioridades, porque existe um fim para os recursos naturais. Então a gente precisa realmente começar a verificar. Isso a gente viu muito no período da pandemia, que a gente consegue viver e sobreviver com muito menos do que a gente vivia antes. Então a gente começou a verificar também
que durante a pandemia o meio ambiente começou a se recuperar a partir do momento que o homem não mais intervia na natureza, não mais participava desse ambiente natural. Então, acho que a nossa intervenção tem sido muito maléfica ao meio ambiente e a gente realmente precisa rever essa nossa participação, essa nossa estada aqui no planeta Terra. Se preocupar muito mais, né? Assim, ter um olhar mais crítico com relação à natureza, né? Exato, isso, Eduarda, vem fazendo com que as empresas comecem a ver o ESG, as práticas ESG, como vantajosas, né? Eu até relacionei aqui. Primeiro, a empresa vai ter uma vantagem reputacional perante a sociedade, perante os consumidores. Outra coisa importante é que você vai conseguir atrair para a sua empresa profissionais experientes, profissionais que terão interesse em participar, em trabalhar de empresas socialmente responsáveis, isso é super importante. Isso vai facilitar também a atração de investimentos, até porque hoje os fundos internacionais que possuem trilhões de dólares estão em busca justamente das empresas ESG, que estão tendo esse equilíbrio, né, nas suas práticas ambientais, sociais e de governança. E há também a questão dessa geração de oportunidades por conta da possibilidade da empresa se transformar numa empresa socialmente e ambientalmente responsável e também fazer com que sua empresa colabore, né, com essa meta 2020 e 2030. Nós temos aí 10 anos pela frente ainda, onde a gente precisa aí dar uma carga total para a gente tentar reduzir as emissões de carbono e tentar reduzir também a temperatura na Terra, que com certeza isso vai ser muito prejudicial para toda a humanidade. Já né? está sendo, Já né, está Serginho? sendo, né? E a gente vê que já existem várias empresas que estão com a prática ESG. A Natura, por exemplo, ela é pioneira nisso. A Renner, os bancos Brasil, Bradesco, Itaú, a XP, né, com os fundos que estão colaborando muito. Tem várias empresas que já estão adequadas a esse meio, né, a essa sigla que, ao mesmo tempo sendo nova, ela já é tão antiga. Tem essa vivência tão grande, né, realmente do que nos cerca. Exato. Nós temos um próximo slide que nós vamos falar agora, que seria a parte de meio ambiente e sociedade. Não é isso? Eu acho que o slide passou aí um pouco, mas a gente pode entrar nesse tema para que a gente possa falar um pouquinho o que vem acontecendo no planeta. Primeiramente, o nosso planeta ele vem aquecendo, né, bastantemente. E a gente precisa estar antenado que os países, né, assinaram acordos internacionais e esses acordos precisam sim ser cumpridos. Né? Não justifica países, né, assinarem acordos e não cumprirem com as metas estabelecidas, até porque a gente tem visto que a emissão de combustíveis fósseis e também a questão da ação humana no planeta vem realmente causando desastres, ondas de calor, alagamento, incêndios florestais e várias outras questões que o Brasil vem vivendo hoje. Hoje nós temos um problema seríssimo, que é uma crise hídrica, né, sem precedentes. Né? Nós estamos aí com os reservatórios vazios, isso tem impactado, inclusive, na questão energética. Nós estamos pagando hoje, né, um preço da energia nunca visto antes, né, uma coisa que vem impactando, inclusive, na inflação. Nós estamos tendo um processo de desertificação muito forte, e tudo isso gera o quê, gente? Gera fome. A gente viu que, no período de 2020, mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no planeta. Então, a gente não pode mais admitir esse tipo de situação, de forma nenhuma. Exatamente, Serginho. Não existe, né, assim, precisamos contribuir de uma forma muito mais ativa para que isso não ocorra. E como é que a gente consegue empreender dentro da área do ESG? Olha, a gente precisa aí, nessa questão do empreendedorismo, a gente estava conversando um pouco sobre esse tema que a gente ia discutir, como a gente estimular a formação, né, de empreendedores socialmente ou ambientalmente também responsáveis. A gente precisa possuir no país uma força empreendedora capaz de modificar esse status quo que a gente vive hoje. Então, a gente precisa realmente trabalhar
essa força empreendedora. Agora, precisamos entender o porquê dessas pessoas estão querendo empreender. Muitas estão desempregadas, outras precisam ter um aumento de renda. Agora, para que a pessoa consiga empreender, ela vai precisar o quê? Entender do mercado, se qualificar, estudar, para que ela possa realmente ser um grande empreendedor. A gente sabe que as desesperanças são grandes, né? Que a carga tributária também é muito forte, não é? Existem várias barreiras para o empreendedor no Brasil e no mundo, mas aqueles que conseguirem vencer precisam sim ter essa pegada ecológica, precisam montar um bom time, precisam se preparar, precisam utilizar bem as ferramentas digitais, precisam ter uma governança muito clara e muito bem estabelecida na sua empresa, para que justamente essas empresas consigam vencer essa quarta revolução industrial, essa que a gente chama revolução, né, digital, que está englobando aí a inteligência artificial, né, que a tá tão em robótica, alta, né, está tão né? em alta, né, a internet das coisas. Hoje Sim, você abre uma geladeira, a geladeira fala com você e diz que está faltando o tecnologia incrível. refrigerante ou o leite das crianças, né? É verdade. Isso é bem legal. Então, isso mudou muito, Eduarda, o jeito que a gente vive, que a gente trabalha e que a gente se relaciona. Então, o empreendedorismo responsável precisa realmente ser trabalhado. O Instituto Êxito de Empreendedorismo, deixar um grande abraço ao nosso presidente Janguier Diniz, né, que vem fazendo um trabalho fantástico nessa área, Belíssimo. belíssimo, e ele vem trazendo essa educação empreendedora para dentro das escolas públicas através dos mais de 600 cursos que estão disponíveis na plataforma do Instituto Êxito. Então, criar um empreendedor responsável e antenado, isso é super importante. Na verdade, é essencial, né, Serginho? E me diz aí agora, passando, qual é o diferencial competitivo de uma empresa investir em ESG? Realmente isso aí é interessante. Primeiro, eu queria dizer que a questão do ESG, ela se encaixa muito na frase do Marshall Goldsmith. Ele diz que o que nos trouxe até aqui não será possível nos levar adiante. Então, tudo que as empresas praticaram, que deram certo, pode ser que daqui para frente isso não seja mais suficiente para que essa empresa atinja um grande resultado. Eu sempre digo que time que está ganhando se mexe, se ajusta, né? Eu sempre digo que o fracasso anda lado a lado com o sucesso. Então a gente precisa também fazer ajustes. Então houve aí por parte dos empresários esse ajuste, essa sintonia e esse entendimento de que as práticas ESG vão realmente fazer com que as empresas tenham uma reputação, né, junto à sociedade, junto aos seus consumidores, de uma forma muito mais forte, vão fazer com que os investidores se atentem a essas empresas e financiem, e a gente vai falar isso no próximo tópico, que é a questão dos investimentos sustentáveis. Então, a gente precisa realmente entender que é o momento de pensar em ter no Brasil empresas cada vez mais responsáveis. E hoje, até puxando o gancho do que você estava falando, já temos mais de 77% de pessoas investindo numa economia verde, não é isso? A questão da economia verde é algo, assim, digamos, que não é novo, mas que as empresas também começaram a se atinar para essa necessidade de criar produtos e serviços que venham, sim, a colaborar com o meio ambiente. Hoje nós temos empresas trabalhando com relação à questão energética, à questão hídrica, à questão de carros elétricos. A gente precisa diminuir muito a utilização de carros com combustíveis fósseis, né? Isso é super perigoso, diminuir ou mesmo erradicar a extração de petróleo, que é um risco também, um dano que pode se causar ao meio ambiente. Então, a economia verde veio justamente para mostrar que é possível lucrar, é possível acessar investimentos em produtos e serviços que possam, tá, ajudar o meio ambiente ou que possam ser lançados para a sociedade com um risco mínimo. Eu acho que isso precisa ser pensado. Pois é, Sérgio, só que a gente vê que a economia verde em si ela é muito cara, tanto para quem produz quanto para quem consome, né? E manter esse equilíbrio, assim, para quem está ali por trás, se torna muito mais difícil. Seria mais fácil, inclusive, se, assim, tivesse
custos mais acessíveis para quem está ali, para um empreendedor, para uma pessoa física mesmo, conseguir comprar o produto de uma forma mais econômica. Não é verdade? A gente precisa entender que hoje nós temos no mundo, não é? E o Larry Fink, né, do fundo Black Block, o famoso Larry Fink, ele diz justamente isso, que risco ambiental não combina com investimentos. Então, ele conseguiu, né, aglutinar em torno de si, né, investidores que passaram a direcionar, a canalizar os seus investimentos apenas para empresas ESG. Tá? Porque foi uma forma, né, com práticas voltadas a isso. Por quê? A partir do momento que você tem um recurso, você pode estabelecer condições. Então, esse recurso só vai ser investido, só vai ser direcionado a alguma empresa que não polua o meio ambiente, que tenha essas práticas claras e objetivas. Então, e já o está, Larry inclusive, Fink, na agenda de 2030, né? sim, essa prática já vai estar sendo muito mais utilizada e muito mais comum. E tem uma frase muito legal que diz o seguinte, eu anotei aqui, a empresa do futuro é aquela que cuida de todos, não somente dos seus acionistas. E não é aquela que somente gera lucro, mas sim é capaz de gerar lucro com propósito social e ambiental. Então, o que é que o Larry Fink fez e conseguiu, né, aglutinar essas pessoas? Existe hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 30 trilhões de dólares em ativos verdes, recursos que serão investidos em empresas ESG. Só na Europa são 14 trilhões. Então, esses investimentos responsáveis serão canalizados. Agora, para isso, os investidores precisam fazer o que a gente chama de uma análise material da empresa. Se você é uma petrolífera, o investidor vai analisar aquele risco ambiental, tá? Por conta, por exemplo, do derramamento de óleo. Se você é uma empresa educacional, a sua análise material já será diferente. Então, essa análise será feita de uma forma que o investidor consiga identificar naquela empresa o potencial maior e menor de risco. Para isso, Eduardo, é que se criou, né, alguns certificados, algumas certificações importantes para que as empresas sejam estimuladas a cumprir essas atividades. Só que, Serginho, eu acho que antes de começar por empresas, a ESG precisa iniciar dentro de casa, com práticas dentro da própria residência, entende? Porque assim fica meio intangível para uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro colocar em prática isso até para um microempreendedor, uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro mesmo, sabe? Então, assim, a ESG, ela precisa iniciar com práticas voltadas dentro da sua própria residência. Tu pensas assim também? Penso. Por isso que é importante o nosso bate-papo, porque as pessoas que estão nos assistindo, né, podem ser pessoas físicas, podem ser microempresários, autônomos ou mesmo grandes empresários. Então, essa prática social, ambiental e de governança, ela precisa perpassar todos esses segmentos da nossa sociedade. Com relação aos grandes empresários que estão nos ouvindo, ou médios empresários, fiquem cientes que caso vocês queiram realmente o acesso a esses investimentos sustentáveis, vocês precisarão, né, buscar essas certificações. A gente sabe hoje, inclusive, que, por exemplo, a certificação B3 está sendo colocada à disposição de todos. O índice da Bolsa de Valores, né, o ISE B3 também, né, que relaciona aí as empresas listadas na Bolsa, também esse índice está à disposição. O índice de carbono eficiente, o índice de ações com governança corporativa diferenciada. Então, são vários índices, tá, que são disponibilizados e várias certificações que também são disponibilizadas. Porém, para o ESG especificamente, está se construindo alguns parâmetros para que haja uma maior padronização, para que os investidores possam analisar de uma forma mais clara e mais objetiva. Muitas práticas ESG são práticas, digamos, também qualitativas, né? Hoje você vai
analisar o EBITDA de uma empresa, é muito mais fácil, que você vai olhar lá todo o movimento financeiro, a contabilidade da empresa, você pode verificar. Mas em termos do ESG é um pouco mais difícil. Por Porque não isso, tem ainda, né? Não não tem existe uma como coisa, né, isso, como normatizada. extrair dados nessa empresa. Então, a CVM está incorporando no seu formulário de referência algumas informações, tentando justamente fazer essa uniformização. Existe também, no mercado internacional, o que se chama de PRI, que é Princípios para Investimento Responsável. Tá? Então, isso é o quê? É um conglomerado de investidores, isso a partir de 2016 aumentou bastante, são quase 3 mil membros hoje participantes do PRI, que, para você ter uma ideia, Eduardo, são 100 trilhões, vou repetir, 100 trilhões de dólares disponíveis para o mercado verde, para as empresas ESG. Não é pouco dinheiro, isso, inclusive, é mais de 6 vezes o PIB do Brasil, né? Então, é muito dinheiro disponível, só que a gente precisa estimular os empresários a terem essa prática ambiental, essa prática verde. Então, muitas empresas hoje estão emitindo o que a gente chama de green bonds, né? Os títulos verdes, que são títulos que são emitidos para o mercado justamente para projetos, especificamente projetos voltados para o meio ambiente. Então, isso é muito legal. Você emite o título verde, você capta o recurso e investe na área ambiental. Vê que legal. Que legal mesmo, né? A gente precisa começar a investir mais nisso, nessas práticas ambientais. Então, a gente precisa entender que o ser humano hoje tem sido muito nocivo ao meio ambiente. Então, a gente tem que aproveitar o poder que a gente tem, seja o poder financeiro, seja o poder da pressão que a gente precisa fazer sobre os nossos governantes. Todo tipo de pressão é válida para que a gente consiga os nossos objetivos, para evitar justamente o que a gente chama de mentira verde. Alguém já ouviu falar nessa palavra, chamado greenwashing, né? Greenwashing é aquela chamada mentirinha, né, que muitos governantes, políticos, empresários contam, dizem que tem uma prática ambiental, né, social e de governança, quando na verdade não tem. Então, eles são pegos na mentira e os investidores, a sociedade, nós estamos aí de olho a todos aqueles que praticam essa mentira verde, estaremos aí denunciando, né, todas as empresas que não estão falando a verdade. Exato. E por que uma empresa precisa investir em ESG? Justamente para isso, para ter uma maior reputação junto ao seu mercado, né, à sociedade, aos investidores, aos seus consumidores, acessar esses fundos internacionais e, acima de tudo, Eduardo, contribuir para a perenidade do nosso planeta. A gente sabe que, se a gente não cuidar bem do nosso planeta, nós vamos ter um problema humanitário muito forte, né, questão de sobrevivência da humanidade, e dizer também que, a partir do momento que a gente tenha crises climáticas, problemas ambientais, isso também afeta muito os empresários. Você imagina uma empresa de alimentação que comece a ter problema hídrico, problema de uso de água. Como ela vai conseguir produzir os seus produtos? Então, o problema ambiental hoje afeta muito a economia. Por isso que o Larry Fink reuniu todo esse grupo de investidores e passou a canalizar os seus recursos para empresas verdes. Porque ele diz o seguinte, que se 5 ou 10% de todo o investimento disponível no mundo for direcionado para essas empresas, a gente vai conseguir já um grande avanço. Imagine se a gente conseguir chegar a 50%, 60%, 70% desses investimentos. Exato, Serginho. Tem até uma carta bem bacana dele, né? O Larry Fink, ele lançou uma carta anual, a gente recomenda que vocês acessem, procurem aí na internet a carta do Larry Fink, uma carta que ele repassou para todo o mercado financeiro, né? E ele diz assim o seguinte, o título da carta é Mudança Estrutural nas Finanças, né? Até porque o BlackBlock, né, a BlackBlock, ela administra 9 trilhões de dólares, né, de investimentos voltados para empresas verdes. Então ele diz o seguinte, o dinheiro que gerimos não é nosso, pertence a pessoas de dezenas de países. O risco climático forçou
os fundos a reavaliarem seus investimentos. É o que ele chama de teoria da mudança. Aumentar o investimento verde e ter maior retorno ambiental. Então ele está certíssimo e eu aconselho a todos que leiam essa carta de Larry Fink, que faz um resumo do que é o ESG, do que é o investimento sustentável. Exato, Serginho até fala, a gente precisa ser 1% melhor todos os dias, né? Ver o mundo com mais compaixão, fazer essa análise de forma mais crítica mesmo dentro da gente. Então, assim, se a pessoa consegue ser 1% só melhor, não só para você, como também para o meio ambiente, você está com toda certeza sendo uma pessoa melhor para si mesmo. Então, que a gente possa olhar de dentro para fora. É essa mensagem que a gente passa para todos, né? Assim, que tem um olhar mais crítico nessa questão do ASG mesmo. Exato, gente. Eu acho que esse tema, quando a gente se propôs a trazer para todos vocês, é como disse Eduardo, a gente precisa pensar nas questões sociais, ambientais e de governança, começando dentro de casa, tá? São os valores que nós vamos repassar para os nossos filhos. A partir dali, você vai criar cidadãos conscientes, né, que vão para o mercado, que vão dar a sua contribuição para o meio ambiente e sua contribuição social. Se você cria um filho de uma forma negativa, ele vai replicar, né, todas as questões negativas aprendidas na sociedade. Então, comecem dentro de casa a separar o seu lixo, comece a mudar a sua lâmpada para a lâmpada de LED, comece a fazer todo o seu gerenciamento financeiro. Tem a questão religiosa, né, sempre presente, a questão educacional também sempre presente, sempre estimulando seus filhos a lerem, a estudarem, a terem essa consciência ambiental, que com certeza a gente vai ter um cidadão muito mais preparado para as questões futuras, porque é muito mais fácil você conscientizar uma criança do que tentar modificar a cabeça de uma pessoa adulta. Então, se a gente começar, a partir de agora, a fazer esse trabalho de conscientização e conseguir fazer com que essa nova geração ocupe os espaços de poder e consigam, através dessa conscientização que os pais repassaram, conseguirem aplicar isso através de políticas públicas consistentes para o social, para o ambiental e com a governança muito forte, a gente vai conseguir mudar esse planeta. Eu acho que a gente precisa, Eduarda, mudar sim esse planeta. A gente vive aqui. Então, vamos juntos praticar mais a ESG. Vamos praticar o ESG. E você também, que está agora nos assistindo, pratiquem, botem realmente em prática esse tema que hoje está tão em alta, está em febre, inclusive. E é isso que a gente queria deixar em termos de mensagem. A gente queria agradecer imensamente ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, na figura do nosso presidente Janguier Diniz, que tem feito um trabalho fantástico, que conseguiu reunir 34 dos maiores empresários brasileiros no projeto de educação empreendedora. Né? O objetivo aí do Instituto está impactando aí mais de 1 milhão de jovens através dessa educação empreendedora. A gente pede que todos acessem, né, a plataforma de cursos, divulguem a plataforma de cursos, né, formalizem convênios com a sua secretaria municipal ou estadual de educação, façam com que essa educação empreendedora, que inclusive agora vai muito fortemente para as escolas, através de um convênio que nós estamos firmando e já firmamos, né, com a Unesco, levar essa educação empreendedora para dentro das escolas. A partir do momento que a gente consiga fazer com que os jovens despertem o empreendedorismo, né, seja na sua vida pessoal, seja na abertura de alguma empresa, seja fazendo um intraempreendedorismo, né, tentando levar para dentro da sua empresa, né, a atividades empreendedoras, a gente vai conseguir modificar um pouco esse status quo que a gente vive hoje. A gente precisa realmente fazer com que o Brasil utilize essa força empreendedora. A gente precisa dizer a todos vocês que não desistam. Se quiserem desistir, como diz Janguier, desista de desistir. Uma né? frase muito É dele. muito legal, muito forte isso, porque a gente precisa pensar grande. Né? Outra frase também que ele diz muito legal é que pense grande, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Né? Então vamos pensar grande, vamos trabalhar de uma forma mais efetiva, vamos cobrar bastante dos nossos governantes que foram eleitos por todos nós, que estão lá na cadeira do poder e que precisam trabalhar por nós, são os nossos empregados, né, que estão lá no poder. O poder é transitório e é super importância, a democracia veio para isso, essa rotatividade de poder também é importante, e a gente precisa
é fazer com que pessoas como você, né, que tem aí toda uma penetração forte nas redes sociais, né, que é uma pessoa formadora de opinião, né, consiga levar essa mensagem por 4 cantos desse Brasil, né, desse planeta. Então a gente se propõe a isso, pessoal, a ser um agente transformador. E é isso que a gente quer ser através dos movimentos que a gente participa, através das ações que a gente pratica dentro do Instituto Êxito. Hoje eu estou na coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do Instituto Êxito, com muita honra, né? Nós temos várias câmaras e comitês atuando. A Eduarda participa conosco, né, Duda? Do Sim. comitê. E a gente tem muitos projetos em andamento e a gente quer você também sendo uma pessoa empreendedora. Venham conosco. Muitíssimo obrigada. Gente, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Parabéns ao Instituto Êxito, parabéns a todos os nossos mais de 150 palestrantes que aceitaram esse desafio de levar essa mensagem para todos vocês. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação das nossas empresas, de salvação da humanidade, porque a gente precisa realmente estar muito atento de que o nosso papel aqui na Terra é salvar o planeta, produzir e criar cidadãos, pessoas conscientes do seu papel social. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até Muito a próxima. obrigada.